Strasmac, energia ao seu comando. Então, introdução a geradores de energia. Pessoal, então qual é o foco nosso aqui, né? Aonde vai o QTA? Aonde vai o painel elétrico? Onde vai o quadro? Então aqui, vamos ao entendimento do equipamento, né? Da máquina que é ligado a isso, é o GMG. Então na área, o grupo gerador, ele é conhecido como GMG, Grupo Motor Gerador. O que é o grupo GMG? Ele é um motor a combustão com alternador. O que é o motor a combustão? Então, o motor a combustão, ele transforma uma energia proveniente da reação química ar e combustível em energia mecânica. Então, o que nós temos ali no carro, por exemplo? Então, a gente tem ali uma explosão, né, dessa mistura com certa pressão, temperatura, há uma explosão, um movimento de pistão, há um movimento interno ali. Esse movimento é a transformação da energia química em mecânica. Então nós temos a energia mecânica gerada aí com o combustível e com o ar, tá certo? O alternador ou gerador, o que é? Ele transforma a energia mecânica em energia elétrica através dos fenômenos do eletromagnetismo. Então o que eu faço nesse acoplamento? Pego um motor a combustão aqui, que transforma uma energia química em energia mecânica, pego aqui um alternador ou gerador que transforma a energia mecânica em energia elétrica. E a partir disso eu tenho a geração de eletricidade. Tudo bem? E aí por que o termo alternador é chamado, né? Porque ele gera uma tensão alternada. Então a corrente que ele gera para alimentar os equipamentos aí que vamos utilizar, ela é alternada e tem o formato de uma senoide. Tudo bem? Então, acoplando as duas máquinas, tá certo? O motor a combustão mais um alternador, eu tenho os populares geradores, tudo bem? Pessoal, tipo de geradores, tem dos mais variados aí, tá? Então, nós vamos ter refrigerados a ar, a água, combustível diesel ou gasolina. Nesta área em que falamos de motor a combustão, esses são as duas linhas mais utilizadas, né? 99% do mercado. Então, é diesel ou gasolina. Aí ele pode ser carenado ou aberto, ele pode ser cabinado ou cabinado silenciado. E aí, pessoal, o que ele vai diferenciar aí? Quanto à potência. Então, por exemplo, se eu tenho um gerador de 10 kVA, ele, em hipótese alguma, ele vai ser do mesmo tamanho de um 20 kVA. É lógico que temos tecnologias diferentes de motores, né? Tem vários fabricantes de motores. Porém, nós diferenciamos também um gerador conforme o seu tamanho físico e conforme a sua potência. Quanto maior a potência, maior o seu tamanho físico também, tá certo? Quanto ao sistema de energia, vou falar aqui adiante o que é o sistema de energia. E quanto à tensão elétrica também, vamos falar aqui adiante. Eu vou poupar um pouquinho, senão vamos... Pessoal, aqui tá os geradores, tá? Então aqui, ó, só pra gente mostrar rapidamente aqui, né? Deixa eu pegar aqui numa canetinha, vamos lá. Esse aqui é o motor, tá? Esse é o motor a combustão que estamos falando, e esse aqui é o alternador. E aqui, pessoal, tem a geração. Então aqui nós temos a geração de eletricidade. Então veja que nós temos um motor a combustão, que transforma a energia química em mecânica, e a mecânica aqui no gerador, que aqui nós vamos ter, né, o giro de um rotor, né, internamente a esse gerador. Eu não vou entrar muito nesse detalhe aí, tá? Mas aí o giro mecânico vai, através do eletromagnetismo, gerar aqui a nossa tensão elétrica. Pessoal, aqui nós temos um gerador, por exemplo, cabinado e provavelmente pela foto aqui também silenciado. Porque eu tenho aqui as espumas, estão vendo? Ó? Temos espumas aqui nas portas, tá? Então provavelmente é um silenciado também. E aí eu vou ter aqui, pessoal, ó, estão vendo aqui, ó, esse aqui, né? Aqui nós temos a ventoinha, por exemplo, aqui, né? Aqui nós temos no caso aqui o radiador, né? Aqui, que fica nesse lado aqui. Então ele é refrigerado a água, aqui um exemplo, né? E esse aqui, por exemplo, pessoal, é o quadro de transferência automática. Esse é o cara, tá? E esse aqui um botão de emergência na parte externa aqui da máquina também. Tudo bem? Então, só um exemplo das duas máquinas aqui para vocês se familiarizarem aí com os equipamentos. Pessoal, tem vários fabricantes, várias marcas. Então, aqui no Brasil tem uma infinidade de geradores. Tudo bem?
Pessoal, vamos lá. Quais cuidados temos que tomar com o gerador? Ele não pode ser instalado em locais fechados, enclausurados, sem ventilação. Então, no caso, a Strasmac não acaba pegando muito esse lado, tá? A Strasmac vende o QTA. A Strasmac trabalha mais com as empresas revendas. Agora, nossas revendas trabalham com o cliente final. Então, ali há de se ter um cuidado, né? Para não deixar esse gerador em local fechado. E mesmo o painel também. Se tiver em local fechado aí, que tenha, então, algum tipo de ventilação, natural ou forçada. O que é natural? Se ele tiver, por exemplo, fechado, né, tiver com 4 paredes, que eu tenha pelo menos no sentido longitudinal dele, uma janela aqui, uma janela aqui. E façamos medidas de temperatura ali dentro daquele ambiente, se for um local muito fechado. No caso, se for assim, isso local que tem a ventilação, tá? Mas se ele for um quartinho lá, vai, como exemplo, fechado e sem ventilação, eu tenho que forçar a ventilação. Aí que eu tenho que fazer? Ventilador de um lado, exaustor do outro. E temos que fazer medidas se isso está legal. Ver se o fluxo ali dentro está legal e se a temperatura não excede muito. Porque se exceder, você pode chegar a fundir o motor, se excede essa temperatura, né? Pessoal, a área onde fica um gerador normalmente é uma área até isolada, de um acesso restrito aí a profissionais habilitados ou capacitados. São profissionais treinados aí, pessoal, muitas vezes com NR10. Veja que nas premissas aqui também eu falei que não vou aprofundar muito em normas, tá? Em normas regulamentadoras, eu falei, é básico isso aqui, senão a gente acaba perdendo bastante tempo com isso e quero abranger bastante a apresentação. Mas a NR10, ela regulamenta o profissional a atuar na parte elétrica, tá? Então, por exemplo, ali, esse gerador, por exemplo, você chega a algum local até que você consiga visualizar o gerador. E se ele é cabinado, beleza, ele está cabinado e está fechado ali. Então o acesso dentro dele é mais difícil, mas porém, pode ver que esse não é um local de muito fluxo. Então ele pode ser até visível, pode ficar até, por exemplo, na frente de uma indústria, de uma empresa, porém não é um corredor, não é um caminho. Então ali não é interessante ter muita gente ali ao redor desse gerador. Tudo bem? Então, agora, quem vai operar ali dentro é capacitado para aquilo. Então tudo bem, aí ele conhece a máquina e ele pode trabalhar com ela. E dependendo da situação, se for um local assim que tenha um fluxo grande de pessoas, aí é lógico, aí uma tranca, se for alguma sala, né, especial para ele, alguma cobertura, enfim, alguma coisa ali, ele ter alguma forma de você não ter acesso fácil a ele, tá certo? E quando você for operar essa máquina, é lógico, como ela é uma máquina térmica, temos que tomar cuidado, tá? Porque o motor a combustão, ele aquece de alguma forma. Então, você não operar ele aquecido, tá? Isso deve tomar bastante cuidado. E outra situação aí, pessoal, isso aqui é primordial para a área de gerador, pessoal. Manutenção preventiva. Aqui tá até um termo bem forçado, regularmente necessária. Ou seja, todos que se tem um gerador de energia, deve-se ter uma empresa para manutenção de gerador. Então essa empresa, o que ela vai fazer? Ela pode fazer um contrato ali mensal, trimestral, semestral, mas vai cuidar da máquina. Isso é bastante importante, tá certo? Que tenha empresas de manutenção cuidando desses equipamentos, tudo bem? Tal como você cuida do carro. O carro nós temos que levar também em oficina, enfim, na sua manutenção regular. Só que tem uma diferença, né? O carro ali muitas vezes você ouve um barulhinho, você tá ali com o carro, você já sabe, opa, ouvi alguma coisa. Agora veja, o gerador tá lá. Ele está em um local, em um compartimento, onde que se ninguém for até aquele local ver o que está acontecendo, fica complicado. Em algum momento você pode ficar no escuro, literalmente no escuro, se ele não vir a funcionar. Por isso, contratos de manutenção preventiva, no caso, é tão importante para cuidar desse equipamento, tá?